Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24, o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meu irmão, minha irmã, a vida é como um palco. Você afasta as cortinas e vê os dramas, as lutas e a procura incessante dos seres humanos. Gente que sonha, anseia e trabalha para encontrar um lugar ao sol. Outros que nascem, crescem e envelhecem sem chegar ao porto desejado. Alguns não sabem sequer de onde vêm ou para onde vão. Outros, depois de caminhar entre espinhos, finalmente acham o sentido da sua existência. Na busca pela origem dos nossos conflitos, precisamos voltar ao começo de tudo, lá em Gênesis capítulo 3, e dividir a história humana em antes e depois de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3, era gozo, era alegria, harmonia entre o casal e harmonia entre Deus. E quem somos agora, depois de Gênesis 3? No homem há uma profunda consciência de que o que ele é atualmente não é tudo o que ele pode e deve ser. Ou seja, ele sente-se incompleto. A entrada do pecado no mundo estragou a festa da vida. O Éden era o lugar aprazível, um jardim de delícias, frutos sadios, um paraíso de fato. A razão disso resume-se num só fato: lá não havia pecado. Entretanto, a partir da queda, o homem adquiriu uma outra natureza. Ele tornou-se pecador. E a consequência é que herdamos do primeiro casal o gene do paraíso perdido. Mas o que significa isso? É o sentimento ou a sensação de que tínhamos algo e perdemos, algo muito bom, muito prazeroso e perdemos. É a sensação de que não somos exatamente o que fomos criados para ser. Quem somos agora, depois de Gênesis 3? Nós somos seres expulsos do paraíso. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus lhe deu ordem, esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós constatamos aqui nesse texto que a liberdade estava declarada no versículo 16 através da palavra livremente, ou seja, não precisavam nem consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de toda a árvore do jardim, inclusive a árvore da vida. Contudo, não contente com tamanha bênção, o primeiro casal foi além e muito além do que Deus estabelecera. Resultado, foram expulsos do jardim. A vida humana se inicia no paraíso e se desenvolve no desejo e na luta de retornar ao paraíso perdido. E é exatamente por isso que o homem está sempre insatisfeito
está sempre querendo mais. Sem esta compreensão, não conseguiremos entender o ser humano. Em Mateus 7, versículo 13, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Quando Jesus usou a palavra perdição, ele estava querendo dizer que a maioria das pessoas está perdendo algo muito importante. Está perdendo a vida. Sim, a vida. Em Mateus 7, versículo 14, Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quem somos agora? Nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que nós temos. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz. Nada preenche o vazio do coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Isso explica o comportamento da humanidade que busca freneticamente satisfazer-se com tantas coisas e em tantos lugares. Mas a sede só aumenta. Nenhum momento de nossa vida será tão pleno que não haja necessidade de algum reparo. Em Lucas 12, versículo 15, Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É por isso que as pessoas conseguem tanto, mas buscam por mais, porque eles estão vivendo a insatisfação gerada pelo senso da perda e inconscientemente ficam nessa busca frenética e constatam que nada satisfaz. E nada satisfaz porque nada nesse mundo preenche o vazio do coração que não está no lugar certo. Quem somos agora? Nós somos seres de paraíso em paraíso. Toda pessoa fora de seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar o seu lugar, desejando voltar para casa. Aliás, esta é a melhor parte da viagem, voltar para casa. Nós somos muito propensos a achar que as circunstâncias, que a próxima pessoa, que o próximo emprego, que a próxima cidade nos trará a tão sonhada felicidade. E assim, vamos vivendo, sempre transferindo, sempre adiando este tão almejado sonho de sermos felizes. Por isso é que o mundo diz: felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Na verdade, todas estas buscas não passam de um grande engano. Nenhum paraíso substituirá o paraíso que foi perdido. Quem somos agora, depois de Gênesis 3? Nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. O texto que lemos em Gênesis 3, 22 a 24, relata que Deus colocou anjos poderosos e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tomasse o caminho da árvore da vida, e que provassem do fruto da árvore da vida e viessem a se eternizar na condição de pecador. Isso fica evidenciado que até a expulsão do jardim do Éden foi um ato de amor da parte de Deus para com o homem. Isso porque Deus ainda tinha planos para o homem. Quem somos agora, depois de Gênesis 3? Nós somos seres que vivem numa terra amaldiçoada. No versículo 17 de Gênesis 3, Deus disse que
a terra seria maldita por causa do homem. Isso significa que nós pisamos em um chão amaldiçoado e não há como escapar dessa triste realidade. Mas vale ressaltar que não é uma maldição semelhante de um feiticeiro que visa somente a desgraça de seu semelhante. Não, absolutamente. O sentido é que a terra sofreria as consequências da desobediência a Deus. E é exatamente por isso que a terra caminha de mal a pior, indo em direção ao caos total. Quem somos agora, depois de Gênesis 3? Nós somos seres que decidem. Você sabe a razão daquela nostalgia inconsciente que involuntariamente nós sentimos na viração do dia? Principalmente quando estamos viajando, distante de casa, longe da família. E o dia vai chegando ao fim, a noite se aproximando e uma saudade vai batendo no nosso peito, no nosso coração. Sabe o que é isso? É saudade de Deus e do paraíso perdido. Era exatamente nesse horário em que todos os dias Deus vinha se encontrar com o homem e ali mantinha um diálogo tão harmonioso, uma amizade tão bonita. Era um momento tão especial, mas o pecado quebrou isso. Em Gênesis 3, de 8 a 10, mostra que o pecado nos incrimina. O homem sentiu vergonha, a mulher sentiu vergonha, procuraram se cobrir com folhas. E no versículo 11, Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão havia decidido errado. Em Romanos 5, versículo 19, diz que as consequências dessa decisão atingiram a todos os homens. Isso porque na vida tudo é questão de escolha e de decisão. Ninguém vive sem tomar decisões. E Adão fez uma má escolha. O jovem rico decidiu-se mal. Mateus 19, versículo 22, diz que, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Marta e Maria, em Lucas 10, 41, Jesus diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Josué também decidiu. Josué 24, versículo 15, ele desafiou o povo de Israel: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, hoje Jesus nos lança um desafio. Mateus 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, tentando achar o paraíso perdido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. No mundo pós-queda, nós temos que decidir. Mas decidir pela graça de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente através dele nós retornaremos ao paraíso perdido. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então, já não haverá mais noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará entre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Em Jesus, nós temos reintegrados a nós o tão sonhado e almejado paraíso perdido. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde e proteja a sua família. No amor de Cristo. Amém.